Igreja, nós vamos fazer mais uma oração para iniciar o nosso estudo. Vamos nos aconchegar um ao outro, não deixem espaço físico, nem emocional, nem espiritual, para que nele se aloje o inimigo. Quem quiser se ajoelhar, quem quiser ficar na posição que quiser, desde que lá no íntimo o Espírito do Senhor veja cada um prostrado. Amém? Pai querido, eis aqui, Pai, a tua igreja. Eu creio que após este louvor último estejam prontos a aprender mais um pouco da tua palavra. Eu te peço, Senhor, uma unção de quietude, de atenção nos textos da tua palavra, uma tomada de posição em relação às coisas que temos aprendido, para que cada vez mais o Espírito do Senhor Jesus tenha liberdade para nos aperfeiçoar. Ensina, Pai, cada irmão dessa igreja a saber a hora de estar mais quieto diante de Ti, a hora de compartilhar com os irmãos, a hora de ver o que os filhos estão fazendo. E abençoa, Senhor, deixe lá em casa, no decorrer da família, da semana, durante a semana, com as crianças, cada pai, cada mãe sejam conscientizados da responsabilidade que tem. Hoje, Pai, após já estudar várias orações, hoje a nossa oração é pela nação, pela pátria. Mas se nós não sabemos, muitas vezes, orar pela nossa família, como vamos orar pela pátria? Nós precisamos ainda aprender tantas coisas, Pai. E eu te peço socorro para mim, o socorro para cada irmão que está aqui. E o despertar de uma nova consciência, de acordo com o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o primeiro texto de hoje da lição é Ezequiel 22, 30 e 31. Ezequiel capítulo 22, verso 30 e 31. Ezequiel 22, 30 e 31. Amém?
À medida que os irmãos quiserem ler, procurem um microfone, amém? Quem vai ler agora? Amém. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, disse o Senhor Jeová. Irmãos, é um texto já bastante conhecido desde o início do estudo sobre intercessão. Quando o Senhor procura alguém que está na brecha, que está disposto a enfrentar a guerra, ou por alguém, ou pela sua família, ou pela sua cidade, ou pela pátria. Quando o Satanás quis atingir o Jó e não conseguiu, ele foi reclamar para o Senhor dizendo, olha, ele tem de tudo, e o Senhor cercou ele com uma cerca. Ele não podia penetrar naquela cerca. Cerca é a cerca viva, é cerca com árvores plantadas, que não apodrece, ela é viva. Espiritualmente, a cerca são os anjos que estão ao nosso redor. Amém? Então ele precisava que o Senhor autorizasse ele a mexer com Jó. O Senhor autorizou e falou, não mexa na vida dele. Todos nós sabemos quanto que o inimigo aprontou e judiou do Jó, né? Da mesma forma que o Senhor estava buscando alguém que tapasse o muro, que fechasse a brecha. Queridos, perguntem ao Senhor as brechas da sua vida, de cada um. Onde é que você ficou magoado com alguém? Onde é que você escorregou? Porque todos nós, o Senhor nos cerca com uma cerca viva, espiritual. Mas cada vez que você desobedece, que você atende ao inimigo, obedece a ele, a cerca se abre. E tem um buracão lá para o inimigo passar e fazer o que quiser. Então, quando o Senhor vê uma nação, uma cidade ou um país, né? Aí com o buraco no muro de proteção, ele procura entre os filhos dele alguém que tape a brecha. Alguém que fecha aquilo com intercessão, com clamor. É o que o Senhor diz aqui. Busquei entre eles, ele procura entre os filhos dele. Um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achou, não achei, diz o Senhor. Será que se ele procurar alguém aqui para tapar a brecha de uma família daqui ou de um irmão daqui, será que ele acha? E pela cidade, será que acha? Pelo país, se der mais longe, né? O que nós sabemos fazer? Ó, tesourar as pessoas que os governantes estão aí fazendo coisa errada. Mas quem foi que votou neles? Não foi o brasileiro? É isso aí, irmãos. É isso aí. Por isso diz o Senhor, derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová.
Nós ficamos o mês de agosto inteiro estudando sobre características do intercessor. Eu achei que tinha aprendido. Ou se aprender, eu creio que não tomaram posse, não puseram em ação, né? Tá? Então eu convido a igreja agora a procurar as brechas da própria vida, da própria família e tratar de fechá-las. Com oração, com santificação, com posição de intercessor, com correção também em si próprio e na família. Tá? Para orar pela cidade, para orar pelo estado, pelo país que tem. Eu nem sei mais quantos estados são, 24, 25, não sei mais. Hein? 27, diz o pastor. 27 estados. Né? O Senhor pode dar um jeito nesse país se os filhos dele tiverem assim brilho espiritual, né? Para clamar por esse país. Amém? E ninguém falou amém, não concorda não? Amém. Ah, que bom. Salmo 2:8. Amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Isso é uma promessa do Senhor. Se você pedir a salvação do Brasil, Ele pode te dar. Se pedir a mudança nessa cidade, no lugar onde você trabalha, Ele pode dar. Mas intercessão não é orar uma vez, 5 minutos, e sair correndo só se lembrar no final da semana. É constantemente, amém? Amém. Vamos ver os textos seguintes. Na página seguinte. Salmo 105, verso 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Toquinho. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, querido, todo esse salmo mostra o cuidado do nosso Deus com o povo dele. O Salmo 105, o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Quem foram? Então, desde lá da antiguidade, ele deixou que o povo fosse levado para o Egito, fosse escravizado, trouxe de volta, andaram pelo deserto ali, de um país para outro, né? Até chegar em Canaã. Diz aqui no verso 13, eu vou ler para os irmãos. Quando ainda andavam de nação em nação, e de um reino para outro, o povo não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Então, se vocês tiverem a curiosidade de entender esse salmo, vocês vão ver como Deus é zeloso para conosco. Amém? E o que Ele pede? Fidelidade, disposição,
para orar, para interceder, para assumir a função de filho de Deus. Amém? 1 Timóteo 2, 1 e 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Já nós fazemos isso, queridos. Nós nos lembramos diariamente de orar pelos governantes da nação, por todos os que estão investidos de autoridade lá no governo federal, no estadual, no municipal. Mas o diabo põe a turma dele em cada uma dessas esferas. E não estão dormindo não, estão trabalhando muito, porque quem está dormindo são os filhos de Deus que não oram. Concorda, igreja? Amém. Vamos melhorar, vamos assumir a coisa, vamos assumir a intercessão para que nós tenhamos vida sossegada. Amém? O Senhor pode ou não pode dar um jeito no Brasil? Depende de quem? Da nossa intercessão, porque aí Ele vai dar ordem aos anjos. É a nossa intercessão, queridos, que o Senhor leva o Senhor a ordenar aos anjos que acham em cada esfera. Mas se nem para a nossa família a gente ora, não é verdade? Levanta atrasado, sai correndo, perde a hora, às vezes começa a vestir armadura lá no quarto, se acaba lá no portão, não se alimenta. Não é assim? Quem é que anda acordando pelo menos meia hora mais cedo para orar? Amém, que coisa boa. Tem umas mãozinhas aí levantando, meio tímidas, mas estão levantando. E os outros não? Igreja, levantar cedo é muito bom. É outra disposição. O dia rende. Principalmente se você buscar o Senhor primeiro do que as suas atividades do dia. Experimentem, viu? Não vão se arrepender, não. Provérbios 2, 10 a 15. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as verdades da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas caminhos. Certo. Esse capítulo fala a excelência da sabedoria. Quem é a nossa sabedoria? O Senhor Jesus. O verso 10 fala: porquanto a sabedoria entrará no teu coração
e o conhecimento será suave à tua alma. A sabedoria que é o Senhor Jesus já entrou no coração. Senhor, se não responderam, não entrou não? Tem gente que não respondeu que a sabedoria entrou no coração. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele não arromba a porta, viu? O verso 11 fala: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O que é siso? É o juízo, né? A gente ouvia falar no dente do siso, que nascia bem tarde, depois de uma maturidade física e emocional, e é o primeiro que apodrece. Não tem jeito de obturar, de ficar bem. Logo tem que ser extraído. Então, queridos, se a sabedoria não entrou ainda no seu coração de forma plena, como o rei mandando, tomando conta de cada lugarzinho, o juízo, o siso também, o dente do siso não nasceu. E se nascer atrasado, ele acaba mais rápido ainda. Verdade? Procure ouvir espiritualmente, ver se o Senhor Jesus está lá batendo na porta do coração. Trata de abrir rápido. Porque o inimigo não bate na porta, viu? Ele arromba. Amém? Amém. Pois é. Vamos ler o texto seguinte. Provérbios 2 ainda. Verso 21 e 22. Vamos? Vai, quem vai ler agora? Porque os retos habitarão a casa, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os eleivosos serão dela exterminados. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Essa terra vai ser a nova, né? A nova Jerusalém, né? A terra depois de toda destruição. Amém? Provérbios 20, 26 e 28. Hoje os textos são poucos, mas são muito bem conhecidos. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda, a alma do homem e a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono. Pois é, queridos. O rei que é sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual, quer dizer, a lâmpada do Senhor esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei com benignidade, guarda o rei e com benignidade sustém ele o seu trono. Os textos são poucos, irmãos, mas dá já uma base grande para saber como deve ser o nosso clamor pelo Brasil, né? Pela nossa nação. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que peguem aí um lápis e uma caneta
e vão colocar, onde tiver um espaço para colocar o nome do país, coloquem a nação brasileira, coloquem o Brasil, entendeu? E se durante a semana quiserem, coloquem Barretos, coloquem os bairros dessa cidade, viu? Vamos dar um jeitinho de clamar. Mas se não estiver clamando pela sua casa, pelo seu cônjuge, um pelo outro, pelos filhos, pela família de sangue, pela família da fé, ninguém vai clamar pelo Brasil. É muito mais fácil criticar e ficar aí bisbilhotando na internet e ver quantos pactos a presidente já fez com o inimigo. Tem gente sabendo aí quantos pactos ela já fez e o último que ela fez agora. Mas quem é maior que o inferno? É o nosso Deus. Dá para clamar pelo Brasil? O que ele vai arrumar com quem faz pacto é o assunto dele, porque ele é todo justiça, todo amor, todo poderoso. Se houver uma oportunidade de arrependimento, ele é poderoso para salvar. Mas é ele que manda. Nós somos o povo dele nesse mundo e temos que representá-lo clamando pela justiça dele. Amém? Depois do almoço dá um sono que não é brinquedo, né? Vamos ler juntos a oração por nações e continentes. Vamos ficar de pé, irmãos, aí acorda um pouquinho, né? Já marcaram aí com a canetinha? Nem acharam canetinha. Amém? Eu espero espreguiçar bastante, respirar fundo para depois ler direitinho. Pronto, querido? Pronto? Então vamos lá juntos. Pai, proclamamos sobre as nações que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E a terra se encherá do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. As nações ouvirão a tua voz, trazendo diante de ti a nação brasileira. Tu dizes em tua palavra que repreendes líderes por nossa causa, e que oremos por eles para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Oramos para que a sabedoria, o conhecimento, o bom senso e o discernimento entrem no coração dos seus líderes, que sejam livres do mau caminho, do homem perverso, que permaneçam longe deles, deixam as graças da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Os que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras. Oramos para que os retos habitem a terra, que os íntegros permaneçam nela e em seu governo, mas os ímpios sejam exterminados, que os seus governantes sejam sábios e joelhem o bom do mal, separando o grão da palha, que a benignidade e a verdade aguardem aqueles que estão em autoridade, e sejam sustentados em seus postos com a benignidade.
Tua palavra declara que como corrente de águas é o coração do rei na tua mão. Tu inclinas para onde queres. Oramos para que aqueles que têm autoridade sobre o Brasil tenham seus corações inclinados para ti, para ouvirem tua palavra. Venha sobre eles o espírito de arrependimento, estúpida e confesse que Jesus é o Senhor, crendo nele. Oramos para os governantes desta nação se apartem da prática da impiedade e governem com justiça sobre ricos e pobres. Que suas decisões sejam dirigidas por ti. Oramos para que sejam prudentes e entendidos e permaneçam em seus cargos por muito tempo, para que, governando em justiça, o povo da terra se alegre. Satanás, resistimos a todo principado de trevas que escraviza essa nação, em nome de Jesus, e te ordenamos que recues. Ligamos os poderes da terra sobre o Brasil e todo espírito de feitiçaria, ocultismo, idolatria, cegueira espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Forças invisíveis das trevas, batam agora em retirada em nome de Jesus, soltando as vidas desta nação. Proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, pelo que ela se torna bem-aventurada, que tua palavra será proclamada com toda liberdade. E todos terão oportunidade de ouvir o Evangelho e confessar que Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus, sejam abertas as portas da pregação, no rádio, na televisão e através de todos os meios de comunicação. Levanta obreiros nacionais que falem com ousadia a tua palavra. Pelo abrir da sua boca que seja dada a palavra, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho entre o povo. Seja grande, ó Senhor, o contingente dos que anunciam as boas novas, e em tua palavra cresça poderosamente ali, através de uma grande colheita de almas. Levanta também intercessores que sustentem esta nação diante de ti. Amém? Irmãos, prestem atenção numa coisa aqui que o Senhor me mostrou. Que está pedindo para que o Senhor levante obreiros nacionais que falem a palavra. Tem obreiros nacionais aí pregando para todo lado? Tem, com fama nacional. Não tem? Será que eles estão fiéis? Ou faltou intercessores para esse povo entrar na linha e falar a verdade? Pode ser responsabilidade nossa, viu? Viu? Amém? E aqui na igreja? Como é que anda a intercessão aqui? Pelos líderes? Estão dispostos a obedecer? Ou falam assim, mas isso não dá certo, vou falar com o pastor, vou falar com a pastora, vou falar. Como é que anda, querido, o negócio por aqui? Eu convido a igreja a orar. Eu queria de 3 para cima. Orações aqui na frente, pela igreja, por Barretos, pela nação, por todo mundo. E eu queria pedir que ninguém fosse tomar água agora. Amém?
Quem se habilita? Veio o Carlos. Quem mais? Quem quiser ajoelhar, ficar de pé, como for. Tá? Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. E agradecendo por mais esse dia, pela condição e a disposição que Senhor deu a cada um de nós estar aqui, ó Pai. Eu oro pela minha vida, pela vida da minha família, eu oro pela vida da Tua igreja, pelos nossos líderes, ó Pai. E eu peço que cada dia mais o Senhor capacite cada um de nós, Senhor nos sustente, cada dia mais possamos ser submissos ao Senhor. Eu oro, Pai, por essa cidade, eu oro pela essa nação, por esse país, eu oro pelos líderes, pelos governantes, ó Pai, por todos aqueles que são autoridade aqui. Perdoe, Pai, os pecados deles, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a interceder. Senhor, nos ajude a converter o nosso coração. Perdoe, Pai, por tanta negligência que há na nossa vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor cada dia mais enfie seu Espírito sobre nós. E que nós possamos nos arrepender cada dia mais dos nossos maus caminhos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mesmo ainda assim, por tudo aquilo que nós somos. Eu agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elohim, Deus que nos criou. Essa expressão é tão poderosa, Pai, nesse dia especial do sábado do Senhor. Um dia que o Senhor criou para o nosso deleite na Tua presença. Eu oro a Ti, ó Pai, ao Deus dos exércitos, e a Betsebaote, o Deus que luta por nós. Adonai, o Senhor absoluto. Eu rogo a Ti, ó Deus, Jeová Nissi, Tu és a nossa bandeira. Eu clamo a Ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E eu não gosto de usar a palavra Jacó, porque o Senhor transformou a vida deste homem. Ele se permitiu ser tocado. Ele lutou com o Seu Filho Jesus e foi vencedor. Amém. E eu gosto de usar a palavra Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, de uma nação vitoriosa. E eu clamo, Pai, não só por esta igreja nesta tarde, por aqueles que são sinceros e em Ti estão encontrando a vitória, estão sendo transformados pela Tua misericórdia. Mas eu rogo também, ó Deus, por todos os santos espalhados no mundo. Eu rogo por aqueles que estão lutando, Pai, para encontrar em Ti descanso, consolo. Amém. E eu oro, Pai, porque
Nós estamos espalhados. O teu Israel, a tua nação vitoriosa está espalhada nesse mundo, ó Deus. E a tua promessa é que um dia nós seremos ajuntados de novo. Existe um grupo que será unificado novamente. Esse grupo é a tua tropa de elite, que o Senhor descreve na sua palavra em Apocalipse 7, como sendo as 12 tribos da nação vitoriosa, que é Israel, que formam um número de 144 mil. Pai, é tão certo que o teu Israel, aqueles que têm o propósito da vitória, estão machucados, assim. Nós estamos, de alguma forma, perdidos nos nossos pecados. Estamos encontrando grande dificuldade de sermos intercessores, aqueles que o Senhor chama para ser também aqueles que tapam as brechas, que fecham as brechas nos muros de Israel. Isaías 58 fala a respeito dessas brechas, desses intercessores que levariam um povo às veredas antigas. Nós estamos encontrando grande dificuldade, ó Deus de Israel, de intercedermos. Somos falhos nas nossas orações por nós mesmos, porque não reconhecemos os nossos defeitos de caráter. Estamos sendo falhos, ó Pai, como mulheres sábias dentro do lar. Estamos sendo falhos como sacerdotes dos lares. Estamos sendo falhos como pais. Estamos sendo falhos como irmãos em Cristo Jesus. Estamos sendo falhos como amigos. Estamos sendo falhos nas nossas orações uns pelos outros. E nesta tarde eu coloco uma grande deficiência que é minha em particular, porque eu sequer me lembro de alguma vez ter orado pela nação brasileira. Pai, eu coloco diante do teu altar a minha deficiência e o meu pouco caso, Senhor. Eu não quero nem saber quem está na direção desse governo, eu não quero nem saber se ela tem pactos com Satanás, com o príncipe desse mundo. Eu não tenho nenhum interesse pelas notícias das coisas que acontecem nessa nação e nas outras nações. Eu sou completamente desinteressado nesse sentido, Pai. E se o Senhor está chamando esta igreja, ou de uma forma particular alguns dentre aqui, eu me sinto completamente fora disso. Porque eu percebo a minha ineficiência, Pai, nas orações daqueles que estão os mais próximos de mim. Como esta igreja que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu percebo, Pai, que dia após dia eu me esqueci de alguém nas orações. Eu percebo, às vezes, que passa meses sem orar por determinada pessoa desta igreja. E hoje, em sinal de humildade, Pai, de saber as minhas limitações, eu rogo a Ti por socorro nessas orações que vão muito mais além, que são pessoas completamente distantes da minha rotina, da minha vida e do meu interesse. Eu rogo a Ti no nome de Jesus para que eu receba uma porção especial. Se essa é da Tua vontade, eu preciso receber esse dom de orar pela nação brasileira, pelos governantes desse país. Se essa é a Tua vontade, eu preciso receber esse dom, Pai, porque eu não tenho. Eu fico às voltas com a Igreja Amor de Cristo. Eu clamo pelos líderes da Igreja Amor de Cristo. Eu clamo pela liderança Amor de Cristo, para que de modo algum sejamos líderes cegos, condutores cegos. Rogo pela Tua presença e rogo pela Tua disciplina, se de alguma forma quisermos seguir por caminhos que o Senhor não determinou, porque sei que tem um grupo de pessoas que são guiados através das nossas vidas como instrumentos do Senhor. Tenho medo, muito medo, Senhor, de conduzir uma igreja ao equívoco
e a distância do Senhor, e muitas vezes eu me prendo única e exclusivamente nesse propósito. Mas eu queria que as minhas fronteiras fossem alargadas, Pai. Eu queria que as fronteiras desta igreja, o envolvimento e a preocupação fossem muito mais aprofundadas em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Porque se o Senhor vem sobre nós com determinações muito mais intensas e profundas, é claro que nós alcançaremos isso. Porque é em Cristo Jesus que nós encontramos a força para alcançar os Teus propósitos e ir muito mais além. Os 144.000 serão levados diante de príncipes e reis, governantes poderosos para dar testemunho da Tua lei. E em específico, o quarto mandamento, que é o grande conflito. Mas como alcançarmos a condição e a ousadia de fazê-lo, se nem mesmo agora nos envolvemos de uma forma profunda com os problemas dessa nação? Isso eu falo, Pai, especificamente por uma pessoa que foi colocada à frente de uma igreja. Eu não tenho, Senhor, nesse momento, interesse nem vontade de orar por essa nação. Mas eu rogo a Ti, Senhor, para que isso seja gerado. E se tem algum irmão, Pai, que se encontra na mesma indisposição que eu, que da mesma forma seja alcançado pela disposição de rogar, para que tenhamos paz. E eu confesso ainda mais um pecado que é talvez pior aos Teus olhos, porque eu também não me lembro de ter orado, talvez algumas vezes, pouquíssimas vezes, pelo prefeito da cidade de Barretos, pelos deputados da cidade de Barretos. Eu tenho sido muito falha nas minhas orações. Vejo a minha pequenez e a minha inconstância. E eu clamo, Senhor, para que nas minhas veias, assim como de todas as pessoas que se colocarem à disposição, seja derramado o vigor da intercessão com ousadia, com envolvimento, com amor, com busca de conquista por aquilo que é colocado diante do Teu altar. E sejam feitas orações e deprecações com envolvimento, Pai, espiritual do amor de Cristo. Cuida de nós. Precisamos ser cuidados. O Senhor disse que nós perdemos o primeiro amor. E está escrito na Tua palavra, em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 8, a primeira parte, que o amor nunca falha. E eu encontro falhas em mim, encontro em falhas nos meus irmãos, nos líderes de ministérios, na igreja como corpo de Cristo. Nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos resgatar este amor que foi pedido para que sejamos ousados, para que sejamos cheios do vigor, para que sejamos desejosos de estarmos realmente envolvidos com a causa de um Deus vivo e verdadeiro. Porque muitas vezes estamos envolvidos com a nossa própria causa. Constantemente envolvidos naquilo que é o oposto do amor, o egoísmo. Ou a busca dos nossos próprios interesses, que é o oposto da descrição do amor que Paulo coloca na Tua palavra. Precisamos ser tocados, precisamos ser restaurados, mas nós não sabemos como isso procede. Precisamos, de todas as formas e por todos os meios, ser socorridos por Ti, ó Pai. Restaura essa pequenina igreja, esse pequeno rebanho, o qual o Senhor disse que agradou lhe dar o reino. Então, Senhor, faz uma obra sobrenatural. Nós não sabemos nos entregar, nós não sabemos, ó Pai, orar como convém, nós não sabemos, ó Pai, nos envolver contigo, nós não sabemos nem pedir o que nos falta. Precisa ser gerado Cristo verdadeiramente dentro de nós. Porque com certeza
não seremos falhos nas nossas orações. Porque Ele é o Espírito que intercede, então Ele vai trazer para nós, na nossa consciência, na nossa razão, na nossa mente, no nosso coração, as palavras que são necessárias para alcançarmos a vitória no mundo espiritual. E alcançando no mundo espiritual, ter um reflexo positivo e vitorioso no mundo físico, nas nossas vidas, nas nossas famílias, de uma forma plena. Levanta-se a igreja como obreiros aos quais o Senhor não tem do que se envergonhar. Nós clamamos porque há tristeza no nosso coração, porque sabemos que o mundo está a perecer e nós não podemos ser enviados, porque não nos permitimos ser tocados. O Senhor, quando estava a conversar com Isaías e ele via o Senhor assentado no trono, e esse Senhor era Jesus Cristo, e Jesus disse: a quem enviarei? E a sinceridade e a vontade de que era de Isaías de ser tocado, disse: envia-me a mim. E ele se permitiu ser tocado com uma brasa viva. Senhor, nessa tarde de oração, nós clamamos a Ti para que nos permitamos ser tocados, porque é como uma brasa viva tirada do Teu altar. Isso deve doer muito, porque arranca dos nossos lábios a imperfeição e o desejo carnal de falarmos coisas que não procedem de Ti, de orarmos em vão. Às vezes não é nem repetidamente, mas orações em vãs, porque não é a Tua vontade. Precisamos ser tocados no nosso íntimo, precisamos ser tocados na nossa mente. O governo da nossa mente precisa estar sob o domínio de Cristo Jesus, para que então possamos alcançar os nossos lares, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, o país e outras nações. Então toca-nos, ó Deus. Estabelece um compromisso verdadeiro contigo, não um ritual. Tira-nos do ritualismo e coloca o prazer de Te servir. O prazer de estarmos aqui a cada madrugada de domingo com prazer, sendo sustentados pelo amor que está florescendo intensamente dentro dos nossos corações. Gera essa palavra como verdade absoluta e promove a restauração completa, para que possamos ser os Teus intercessores, os reparadores de brecha que conduzam o povo às veredas antigas e que nos estabelece como embaixadores do reino de Deus. Cuida de nós como nós precisamos ser cuidados. Estabelece-nos como nós precisamos ser estabelecidos, firmados sobre a rocha. E cuida para que sejamos vitoriosos em primeiro lugar nos nossos lares. Mulheres com seus maridos, maridos com suas mulheres, pais para com seus filhos, filhos para com seus pais. Então, nos dá o prazer e a honra de lutarmos por causas maiores. Estados, nações e outras nações. E é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Santo Deus, amado Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Como nem digno, Senhor, de chegar diante do Senhor. Converter do assim como foi falado na igreja, Senhor, assim como o Senhor fala lá no livro de Joel, capítulo 12. Nos ajude a nos converter, Senhor, com orações e súplicas, ó Senhor. Que realmente nós rasgamos os nossos corações diante do Senhor. Como tem faltado isso, Senhor, nas nossas vidas e principalmente na minha, ó Pai. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha gerar nas nossas vidas, Senhor, um amor. Venha gerar um amor, Senhor, e nos ajude a lutar pela causa um dos outros, Senhor.
A tua palavra, Senhor, lá em Gálatas 6, se não me engano, capítulo, versículo 2, Senhor, fala para levarmos a cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei. E muitas vezes, ó Deus, orar pelos outros é tão difícil, Senhor, achamos fardos, Senhor. Eu te peço para que o Senhor nos ajude, Senhor, gera nas nossas vidas realmente um amor genuíno, um amor verdadeiro que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor. O Senhor tem um chamado especial para nós, ó Senhor, como 144 mil. E como na minha vida, e eu creio também que muitas vidas de muitos irmãos ainda não foi gerado isso, Senhor. E o pastor falou algo interessante, Senhor, que eu nunca tinha parado para meditar, que o Senhor vai nos fazer sacerdotes, Senhor, de governar algum determinado lugar, Senhor. Isso é tremendo, Senhor, isso é muito amor para conosco, Senhor. E eu te peço para que o Senhor venha gerar nas nossas vidas esse desejo, Senhor, de não apenas ser 144 mil, mas de realmente, Senhor, falar do Teu amor, falar da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, olhar, Pai, para dentro de nós e realmente enxergarmos, Senhor, que sem Ti nada somos. Por favor, não desista de nós como igreja. Não desista, Senhor, das nossas famílias. Não desista dessa nação, ó Pai. Clamamos por Ti, ó Deus, porque o nosso socorro é o Senhor, como diz lá no Salmo 46, versículo 1. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Levante nosso socorro. Nos ajude a ter prazer, ó Pai, de estar aqui à noite, na madrugada, a orar, Pai, por essa cidade, por cada irmão, Senhor, pela Tua igreja, ó Deus. Nos ajude, gera isso na nossa vida. Nós precisamos ser gerados, Senhor, de novo, nascer de novo. Nos ajude, Senhor, a ser como Mar, assim como ser como Maria, Senhor, que escolheu o melhor, ficar aos pés do Salvador. E nos tira, Senhor, o espírito de Marta, Senhor, que é correria, Senhor. Por favor, ó Deus, nos ajuda. Precisamos muito do Senhor. Precisamos muito do Senhor, ó Deus. Nos ajuda a chorar verdadeiramente, Senhor. Muitas vezes o nosso coração está duro, Senhor. O nosso coração, Senhor, já não tem motivo, Senhor, para se alegrar. Mas eu te peço para que o Senhor mude a história das nossas vidas, por favor. Por favor, ó Deus. Suplicamos, Senhor, para que o Senhor intervenha nessa igreja, ó Deus. Dê cada dia mais a direção para o pastor Saulo, para a pastora Laura, para a dona Eunice, Senhor. Que o Senhor, Pai, dê a direção que eles tanto precisam, Senhor, para guiar esse rebanho, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, se não for o Senhor na vida deles, nós estávamos perdidos, ó Deus. Por favor, ó Deus, não deixe essa igreja cair no erro, Senhor. Mas, por favor, Senhor, guia, Senhor, no nome de Jesus, esse pequeno rebanho que te ama, que deseja o Senhor, mais do que o ouro, mais do que a prata. A nossa alegria está em te servir. Hoje nós sabemos que a nossa alegria não está nos bens materiais que o Senhor pode nos dar. Mas a nossa alegria está em ouvir a Tua voz, o Senhor falando conosco em todos os momentos. Eu te peço para que o Senhor não desista da nossa família de sangue, ó Deus. Oh, Pai, como a nossa família está tão longe do Senhor, ó Deus, e muitas vezes o nosso interesse fica até abatido, Pai. Eu principalmente tenho orado no modo superficial, ó Deus, uma oração com vãs repetições. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me gere na minha vida realmente o desejo de ver minha família convertida, ó Pai. Eu te peço, ó Senhor, trabalha, Senhor, dentro da casa dos meus pais, na casa do meu irmão, dentro da minha casa também, ó Deus, como lá em casa nós temos sido falhos, Senhor. Como dentro de casa, Senhor, nós corremos, Senhor, para outras coisas, para Ti. Os desejos do mundo ainda é verdade nas nossas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, por favor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus.
Ajude essa nação também, ó Deus, essa nação brasileira, ó Deus. Essa nação, ó Deus, que onde nós olhamos, Senhor, para as coisas, para Brasília, Senhor, nós vemos só calamidades, só desastres, perdição, Senhor, corrupção, ó Deus. Nós não temos esperança, Senhor, de as coisas mudarem, Senhor, se nós estivermos olhando para os homens, ó Deus. Toma as rédeas da nação nas tuas mãos, ó Pai. Por favor, ó Deus. Toma as rédeas da nação nas tuas mãos, por favor, ó Deus. Que o Brasil não seja conhecido como uma terra de corrupção na história dessa nação, ó Deus, mas que essa terra seja conhecida como uma terra do avivamento. Por favor, ó Deus, muda a história desse Brasil, Senhor. É só o Senhor, ó Pai. E nos ajude cada dia mais a focar no Senhor, a tirar os olhos, Senhor, dos deputados, dos senadores, Senhor, do presidente, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor, e essa tem que ser as nossas alegrias. O Senhor nunca tem deixado faltar na nossa mesa o pão nosso de cada dia. O Senhor tem sempre nos suprido as nossas necessidades, ó Deus. Eu te peço para que o Senhor nos ensine a cada dia mais a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Que as outras coisas vão ser acrescentadas, ó Deus. Eu tenho me apegado muito àquela palavra, Senhor, que está lá em Filipenses 4:6, para não estares inquietos por coisa alguma, que antes nossas petições e súplicas sejam conhecidas de Deus. Nos ajuda, Pai, a tirar a ansiedade do nosso coração, a descansar no Senhor, Pai. Por favor, ó Deus, nos converta por inteiro, Senhor. O Senhor é aquele que começou a boa obra em nós, é fiel e justo, para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem mais? Mais alguém, irmãos? Por enquanto tem 3 aqui. Ninguém mais vai orar aqui de joelho. Deus amado, eu te agradeço por esse sábado, te agradeço pelo descanso e oro, Pai, para que aprendamos a orar por todos os nossos líderes e para que, assim como queremos que nos respeitem, que nós sejamos submissos às autoridades. Nos ensina, porque todo aquele que rejeita a autoridade rejeita a ti, ó Deus. Proteja, Pai, essa cidade. Livra-nos da destruição, da ira vindoura. Livra essa cidade, Pai. Porque aqui ainda precisa ser um farol para aqueles que vão ser chamados a Ti. E prepara-nos para esse tempo, porque os Teus anjos já têm preparado um local para os Teus filhos no deserto. O Senhor já tem separado um lugar para aqueles que Te amam. Nos ajuda no tempo que estamos aqui a sermos fiéis, obedientes e orar, Pai, como intercessores. Desperta dentro de nós, ó Deus, algo que nós ainda não temos e algo que ainda não somos. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu oro para que o governo federal, estadual e municipal sejam dirigidos pelo Espírito de Cristo, não só instituídos, mas dirigidos, de modo que nós tenhamos uma vida tranquila, para que todas as manipulações que estão sendo feitas, e nós sabemos que estamos vivendo os tempos do fim, e tudo virá, mas que naquilo que o Senhor permitir que tenhamos tranquilidade, que o Senhor nos permita, mas aquilo que temos que ser provados, Pai, nos capacita.
e abençoa cada um que vai para as suas casas. O restante desse sábado nós te agradecemos, e essa semana que inicia nos colocamos diante do Senhor, para que o teu povo receba renovo, força, ânimo, fé e confiança, para saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós oramos não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém.